Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fla Geral TV na área, galera. O Muniz está de saída do time do Flamengo. Gerson já assinou o contrato com o Olympique de Marseille. Em relação ao Kennedy, vamos destrinchar aí a operação para poder o Flamengo trazer esse jogador para vir jogar após a abertura da janela internacional daqui a 2 meses, tá? Em relação ao Rogério Ceni, quais opções que ele vai ter aí na Copa América? Vide a perda de vários atletas pelo time do Flamengo. Como que ele pode escalar o time em torno aí de 5 atletas que vão deixar o time do Flamengo para jogar a Copa América? Também a gente vai falar sobre uma contratação. O Flamengo contrata um meio-campo do Desportivo Brasil. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, infelizmente, o Rodrigo Muniz, a princípio, está de saída do time do Flamengo, né? Após ele ter recusado a proposta feita pelo Genk em relação a salários, né? Agora o Genk subiu aí a proposta em relação às luvas, né? Ele vai receber em torno aí de R$1 milhão de luva, e isso sim agradou o atleta e também agradou a staff do atleta, segundo o Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, né? E as informações que chegam aí pelo portal O Dia é que o valor financeiro para o time do Flamengo dessa negociação é a seguinte: 2,5 milhões de euros à vista, mais 1,5 milhão de euros ser pagos aí parcelados, e mais 2 parcelas de 500 mil euros se ele conseguir atingir algumas metas que não são muito difíceis de atingir, vide o potencial do atleta. Então é isso, galera. Muito provavelmente o Rodrigo Muniz está de saída, né? Só se, como diz o Ronaldo Urubucão, passar um cometa Halley aí para o Rodrigo Muniz não sair. E a gente perde um atacante, sendo que a gente tem o Pedro ainda e o Gabigol. A gente sabe como é que é esse ano de convocações da seleção, mas era uma proposta, diante dos olhos do Flamengo, irrecusáveis, né? Porque pode chegar até mesmo a 5 milhões de euros. É muito dinheiro. Então, o Flamengo está se despedindo aí do atleta Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz aí, muito obrigado por tudo que você fez pelo time do Flamengo. Boa sorte. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês venderiam por esse valor aí, em torno de 5 milhões de euros, o Rodrigo Muniz, ou acham que o Flamengo tinha que segurar ele e esperar chegar uma proposta muito maior, ou utilizar mais ele aí no time principal para servir de vitrine para que a gente consiga fazer uma venda maior? Coloca nos comentários, por favor, a sua opinião em relação ao Rodrigo Muniz, a essa saída dele aí. E nação rubro-negra, a Operação Kennedy, né? Conforme citou aí o Globo Esporte, é a seguinte: o Flamengo já permitiu aí que o Kennedy fique no CT Ninho do Urubu treinando e podendo fazer o seu condicionamento físico, e assim estreitando os laços aí com o jogador Kennedy. O Flamengo vai esperar a abertura da janela europeia para poder trazer jogadores, né, que é daqui a 2 meses, para poder fazer uma investida maior no atleta que foi comprado aí pelo Chelsea em 2015. O Chelsea pagou aí, se eu não me engano, 8 milhões de euros. E o Flamengo é aquela típica oportunidade de mercado, né? Trazer o atleta somente pagando os salários. Então o Flamengo está aguardando essa abertura da janela. Enquanto isso, vai estreitar os laços, né? Muitos torcedores rubro-negros gostam do Kennedy. O Flamengo enxerga que, assim como fez com o Gerson, que estava em baixa na Europa e depois subiu o nível quando veio para o Flamengo acredita que possa também fazer com o Kennedy, tá? Eu sei que não é unanimidade na torcida do Flamengo a vinda do Kennedy, mas o Flamengo precisa de oportunidades de mercado e essa surge no horizonte rubro-negro. Queria saber a opinião de vocês. Trariam o Kennedy ou esperariam uma outra oportunidade de mercado para um atacante de ponta?
Nação rubro-negra, a Copa América tá chegando e o Rogério Ceni tá quebrando a cabeça para poder escalar o time do Flamengo, né? Porque, infelizmente, mesmo com a Copa América, a gente tendo um monte de desfalques, o Campeonato Brasileiro não vai parar. E o mais prejudicado, conforme eu venho dizendo aí nos vídeos, é o time do Flamengo, que é ridículo isso, né, cara? A gente tem um monte de atleta convocado, o Campeonato Brasileiro correndo, e o Rogério Ceni vai ter as seguintes perdas aí na Copa América a princípio, né? Pela seleção brasileira, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabigol. E aí, pela seleção do Chile, o Isla, pela seleção do Uruguai, o Arrascaeta. Como é que o Rogério Ceni vai escalar esse time, nação? É complicado, né? Em relação aí ao Gabigol, o Pedro consegue fazer essa substituição tranquilamente, tá? Em relação à zaga, a gente sabe que o Arão é um zagueiro perante os olhos aí do Rogério Ceni, provavelmente entre o Gustavo Henrique para jogar ao lado do William Arão. A maior dúvida fica mesmo ali em relação ao Arrascaeta, porque na lateral direita voltou o Rodinei, também temos aí a opção do Mateuzinho, que vem muito bem, arrebentando, gosto muito desse menino aí, jogando pela direita ali, o moleque arrebenta, né? Além de equilibrar no ataque, também é bom defensivamente. Mas em relação ao Arrascaeta, o que a gente pode fazer em relação ao Everton Ribeiro também? Everton Ribeiro a gente pode botar ou o Michael ou o Vitinho ali. Em relação ao Arrascaeta, a gente pode fazer uma adaptação no time. Realmente a gente tem que aguardar o que o Rogério Ceni vai fazer em relação àquela posição do Arrascaeta, porque realmente, para essa parte aí, eu não tenho noção de quem ele vai botar. Mas é isso, né, galera? A gente vai ter um monte de desfalques e o Campeonato Brasileiro não vai parar. Vamos lá, né? Mais um ano de prejuízos em relação à CBF com o time do Flamengo. Mas fazer o que, né, cara? O Flamengo, conforme meu pai dizia, persona não grata na CBF. Então a CBF nem liga em relação aí a prejudicar o time do Flamengo por causa dessas convocações. O ideal seria paralisar o Campeonato Brasileiro, né? Mas esperar o que da CBF? Se a gente fosse o Palmeiras, poderia parar até o Campeonato Mundial. Mas como é o Flamengo, né? CBF nem liga e deixa o Campeonato Brasileiro rolar, mesmo com um monte de prejuízos técnicos que a gente vai ter. Nação, infelizmente, perdemos o nosso Vapo, né? Ele assinou contrato lá na Sérvia, onde está com a seleção brasileira, assinou um contrato por 5 anos, tá? Com o time Olympique de Marseille. E a expectativa é que ele se apresente no meio de julho, lá meados de julho, para o Olympique de Marseille, né? Fazendo assim pelo menos algumas partidas, pelo menos umas 5 partidas ainda pelo Campeonato Brasileiro, né? Dando adeus assim depois da partida contra o Fortaleza. Os valores, segundo o Globoesporte.com, giram em torno de 160 milhões de reais, né, que dá 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros por metas alcançadas, podendo alcançar, assim, uma das maiores vendas do time do Flamengo na história. Mas, segundo um jornal francês, o valor não é de 25 milhões de euros, e sim de 20 milhões de euros, mais alguns gatilhos, onde esse valor subiria, e o Olympique de Marseille ainda não está convencido de liberar o atleta aqui para ele ficar até o meio de julho, tá? Então são duas matérias que se contradizem, né? A do Globoesporte.com e também desse jornal francês. Espero que a do Globoesporte.com esteja certa, tá? Que ele fique até o meio de julho e que seja pelo menos 25 milhões de euros no mínimo, né? Porque se for 20 milhões de euros, realmente é um valor de pinga para o nosso meia Gerson. Valeu, Gerson, obrigado por tudo. É vapo neles, vamos torcer por você lá no Olympique de Marseille, que tudo dê certo, que você arrebente a boca do balão, até porque o Flamengo ainda ficou aí em torno de 20 a 25% do passe do atleta para uma futura venda. Então, se ele arrebentar no Olympique de Marseille, a gente consegue botar uma farpelinha a mais no bolso. E nação, o Flamengo fez a contratação.
por empréstimo do jogador chamado Lucas Moreira, que veio do Desportivo Brasil e assinou contrato com o time do Flamengo até dezembro de 2022. Esse atleta, a princípio, vem para compor o elenco de base, mas vai ser observado pelo Rogério Ceni, ele que tem 17 anos, né? É um talento nato do Desportivo Brasil e é uma oportunidade para o Desportivo Brasil, né? De poder fazer uma venda no futuro, caso agrade o time do Flamengo, porque o empréstimo dele vai até dezembro de 2022 e ele agradando o Flamengo, contratando ele, é mais uma peça para ser usada aí ou pela base, né, que pela base vai ser usada mesmo, ou pelo Rogério Ceni no futuro, né? A gente sabe que muitos atletas vieram assim de outros clubes e estouraram no time do Flamengo na base, o Flamengo fazendo a contratação e podendo lucrar muito no futuro, como foi o caso aí do Muniz, né, entre outros. Então é isso, galera. O Flamengo contrata aí o jogador chamado Lucas Moreira do Desportivo Brasil. É mais uma peça para reforçar a nossa base, mas lembrando que o profissional do Flamengo, né, o Rogério Ceni, o time profissional principal do Flamengo, vai ficar de olho no atleta e se ele for muito bem na base, o Flamengo sim pode pincelar ele para o time profissional, tá? Então é isso, galera. Tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!